Olá, neste último vídeo do treinamento, vamos ver como utilizar gráficos simples para a representação de dados. Então, vamos passar pelos exemplos desta seção. Então, vamos aqui no menu Gráficos, e em Construtor de Gráfico, no Chart Builder, a partir do arquivo de dados banco.saf. Então, esta é a interface principal do construtor de gráfico, e aqui é o painel, onde a gente pode arrastar elementos aqui da galeria para construir o gráfico. E aqui temos algumas seções, algumas opções de gráficos. Então, temos opções para gráficos de barra, gráficos de linha, o gráficos de perfil de média, gráficos de área, gráfico de pizza, gráfico de setor, gráficos de dispersão ou ponto, histograma, gráfico alto-baixo, high-low, que é uma combinação dos outros tipos de gráficos, o famoso box plot para dados de escala, muito utilizado em estatística, e gráficos de eixos duplos. Neste nosso primeiro exemplo, vamos utilizar um gráfico de barra, especial para cruzar duas variáveis categóricas. Então, aqui a gente vai selecionar aqui o ícone barra em cluster, ou barra agrupada, e clicar duas vezes ou arrastar o ícone para o painel. Então, reparem que temos uma pré-visualização básica deste gráfico. Então, vamos colocar aqui Ktemp no eixo X, categoria de emprego, e colocar a variável sexo aqui no cluster em X, onde define a cor. Eventualmente, vocês poderão colocar aqui uma variável de filtro para selecionar os casos que serão incluídos no gráfico. Lembrando que uma variável de filtro é uma variável numérica cujo valor 1 representa um caso selecionado. Por padrão, no gráfico de barra, a estatística que é apresentada é a contagem, mas podemos mudar essa estatística escolhendo as propriedades aqui do elemento barra 1. Então, aqui temos a estatística como sendo contagem, mas vamos mudar para a porcentagem. E aí, dentro da porcentagem, vamos clicar em configurar parâmetros. E aqui podemos calcular, obter aqui o cálculo da porcentagem, se ela será em relação ao total geral, ou seja, cada barra representa a porcentagem daquele subgrupo em relação ao total, ou o total para cada categoria do eixo X, ou seja, para as barras de uma mesma categoria, a soma dá 100%, ou para cada categoria da variável de legenda, ou seja, a mesma cor. Então, no nosso exemplo, para cada gênero, a soma daria 100% das barras por categoria de emprego, que é a opção que vamos selecionar. Então, vou clicar em continuar. E da mesma forma que a gente mudou aqui a propriedade da barra, vocês veem aqui que o rótulo já é porcentagem, você pode mudar as propriedades do eixo X, mudar a ordem das categorias, excluir alguma categoria, mudar as propriedades do eixo Y, que é o eixo da escala da porcentagem, e também mudar as categorias da variável de agrupamento, mudar a ordenação, excluir alguma categoria, até mudar o próprio rótulo da legenda, e mudar as características do título. Aqui é um título automático, mas vocês poderiam clicar em customizado para mudar o título do gráfico. Também vocês podem mudar a aparência do gráfico, mudar o conjunto de cores. Por padrão, ele vai gerar duas cores, azul e esse verde mais escuro, mas vocês poderiam mudar a paleta de cores da forma que acharem mais conveniente. E aqui também manipular opções sobre variáveis de quebra e sobre estatísticas de resumo, a exclusão de casos de valores omissos. Então, simplesmente vamos clicar em OK para gerar o gráfico. Reparem que aqui ele gerou o gráfico de barras e podemos mudar alguma propriedade desse gráfico usando aqui o editor de gráficos. Basta clicar duas vezes sobre o gráfico para ativá-lo. E aqui, basicamente, nós podemos mudar a visualização por meio da exibição dos rótulos de valor. Então, podemos clicar aqui nesse botão na barra de ferramentas, mostrar rótulo de dados, que ele vai mostrar os percentuais aí de cada barra. E aqui do lado aparecem as propriedades, então a gente pode mudar as propriedades desse rótulo, incluindo borda, incluindo o formato numérico dos valores, se quiséssemos aumentar em casas decimais ou diminuir eventualmente, o tipo do layout do texto, o estilo do texto, então fonte, se vai ser negrito, itálico e até mesmo a cor. Aqui eu vou fechar porque eu não preciso mudar mais nada. Então reparem que agora temos os rótulos dos valores, então
Como observado anteriormente, cada barra representa a porcentagem dentro de cada gênero, né? Então, a soma para barras de mesma cor dá 100%. Então, a gente vê a distribuição da categoria de emprego por gênero, né? Então, a gente vê, por exemplo, que a grande maioria das mulheres está na categoria de emprego C, aqui com mais de 95%. A mesma coisa para os homens, mas em uma proporção bem menor, né? 60% dos homens estão dentro da categoria C, né? E vocês veem que nenhuma mulher está na categoria de emprego B, enquanto que 10% dos homens estão na categoria B. Com isso, a gente concluiu a edição do gráfico, basta fechar o editor, e aqui nós temos a visualização do gráfico. Reparem que se você clicar com o botão direito, vocês podem copiar esse gráfico, né? Então, vocês podem copiá-lo como imagem, ou desde a versão 25 do SPSS Statistics, copiar como objeto gráfico do Office. Então, vocês poderiam copiar, por exemplo, para uma planilha do Excel ou para o Word e editá-lo lá com os recursos do Office. Então, nem todos os gráficos têm essa propriedade, mas o gráfico de base é um deles que tem essa propriedade. Bom, então, agora a gente vai voltar para os dados, só clicar aqui no botão ir para os dados. E vamos gerar um gráfico de pizza, né, o gráfico de setor para a categoria de emprego. Então, vamos aqui no botão de comandos já utilizados e vamos em construtor de gráfico. Neste caso, vamos reconfigurar, né, então clicar aqui em reconfigurar e vamos gerar aqui um gráfico de pizza a partir da opção setor polar e selecionar o gráfico de pizza. E vamos utilizar aqui a variável ktemp em fatiar por. Certo? Então, do lado direito, nós temos as propriedades de cada elemento e podem ser alteradas. Aqui a gente pode usar como estatística contagem, mas vamos usar a porcentagem. O que faz mais sentido para conjuntos de dados relativamente grandes. E aí, eventualmente, vocês podem configurar os parâmetros aqui. Certo? Então, porcentagem em relação ao total ou para cada variável de legenda. No caso, vamos manter a configuração padrão e clicar em OK. Então, temos aqui o gráfico de pizza da categoria de emprego. Da mesma forma, eu posso clicar 2 vezes sobre o gráfico e pedir aqui os rótulos de dados para exibir as porcentagens. E vou fechar aqui a janela de propriedades porque não vou editar nada. Então, reparem que a grande maioria dos funcionários do banco são da categoria de emprego C, né? Quase 77%, enquanto que eu tenho quase 18% da categoria A e pouco mais de 5% da categoria B. Então, fechando o editor, nós temos aqui as alterações salvas. Vamos voltar para os dados e gerar um histograma, né? Que é um gráfico ideal para variáveis em escala intervalar. Queremos fazer o histograma da variável salário, né? O salário atual do funcionário. Então, vamos voltar aqui para o construtor de gráfico e reconfigurar a caixa de diálogo. E aqui na área de inspeção ponto, vamos selecionar o gráfico de dispersão simples. Aqui vamos colocar... Desculpem, eu vou colocar aqui o histograma primeiro, depois eu vou fazer o gráfico de dispersão simples. Então, vamos fazer o histograma simples e vamos colocar aqui a variável salário. Eventualmente, se você quisesse fazer um histograma combinando variáveis categóricas, você poderia usar aqui o histograma empilhado. Ok? Então, aqui você pode considerar aqui a característica, né, a estatística. Então, você poderia usar aqui a contagem, por exemplo, ou usar aqui de novo a propriedade do histograma. Ok? Então, vamos clicar em OK e ver aqui o histograma. Reparem que a variável salário, como esperado, ela é muito assimétrica, né? Os valores se concentram mais em faixas pequenas, aqui entre 25 e 50 mil, enquanto que temos poucos indivíduos ganhando acima de 125 mil. Reparem que o histograma, aqui por padrão, ele mostra a frequência, né? Ou seja, a contagem de casos no eixo Y, no eixo vertical. E ele mostra estatísticas descritivas básicas, como a média, o desvio padrão e o número de casos que foi utilizado para o cálculo do histograma. Por último, agora sim, vamos fazer o gráfico de dispersão
do salário atual com o salário inicial. Então, vamos aqui no construtor, reconfigurar, e vamos aqui em dispersão ponto, e selecionar o gráfico de dispersão sim. No eixo X, no eixo horizontal, vamos colocar aqui o salário inicial, e no eixo Y vamos colocar a variável salário. Eventualmente, vocês poderiam dividir esse gráfico de dispersão por sexo, por exemplo, ou por alguma outra variável categórica e colocar aqui em configurar cor. Então, ele geraria um gráfico único, mas com pontos de cores diferentes representando cada gênero. Da mesma forma, eu poderia configurar o tamanho de cada ponto usando aqui uma variável de escala intervalar, por exemplo, cruzando com o tempo de estudo em anos, né? O que me geraria um gráfico de bolha, né? Vamos explorar isso nos exercícios deste capítulo, inclusive. Mas, por enquanto, vamos gerar apenas o gráfico inicial. E por que eu selecionei essa ordem? Porque eu posso pensar em um modelo, digamos, de regressão, onde eu gostaria de, por exemplo, dizer qual que é o salário atual, que seria a variável dependente, em função do salário inicial, que poderia ser um dos preditores do modelo de regressão. Então, a primeira análise seria saber como que o salário inicial está relacionado com o salário atual. Feito isto, vamos clicar em OK. E aqui temos o gráfico de dispersão. Então, claramente, há uma tendência de crescimento positiva, né? E vocês vejam que, portanto, o salário inicial cresce e o salário atual cresce junto, ok? Não sei se é exatamente uma relação linear, mas aqui dá para ver claramente que há uma tendência de crescimento. Então, quanto maior o salário inicial, maior o salário atual. Mesmo não sabendo se existe uma relação de causalidade aqui, mas pelo menos há um indicativo interessante de que o salário inicial possa explicar o salário atual. Bom, então é isso sobre gráficos. Há outros tipos de gráficos, há várias formas de poder trabalhar com essa visualização de dados. Um pouco disso vai ser feito nos exercícios deste capítulo, mas em outros treinamentos da DMSS vocês verão outros tipos de gráficos e como utilizá-los em situações específicas. Então é isso, obrigado por ter assistido este vídeo e até a próxima.